Olá, pessoal que acompanha o Mexa-se. Hoje vamos abordar um assunto muito interessante. Vamos falar um pouco sobre acidente vascular cerebral. O que o exercício pode trazer de benefício, tanto na questão da prevenção, quanto na questão do próprio tratamento de uma situação como essa. Para isso, a gente vai convidar um grande profissional que vem se especializando nessa área, que é o Gessé, Personal Trainer, formado na Unifev e hoje fazendo especialização no Hospital das Clínicas em São Paulo. Por isso a gente chamou alguém que está mais próximo, do que é atual nessa área. O exercício físico não é só para fins estéticos ou, como a gente tem visto muitas vezes, emagrecimento, que também é voltado para a saúde, mas também um tratamento e reabilitação de pessoas que vêm sendo acometidas por doenças que a gente chama de crônico-degenerativas, como o próprio diabetes, a hipertensão, a obesidade e as consequências muitas vezes dessas doenças, que pode ser uma delas o AVC. Gessé, o que a gente pode falar sobre o AVC? Primeiramente, é importante destacar o que seria o AVC, o acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral nada mais é do que uma interrupção de uma artéria importante ou vaso importante que leva sangue oxigenado e nutrientes ao meu cérebro. Eu posso destacar esse AVC em dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que corresponde a 80% dos casos de AVC, e o AVC hemorrágico. O que seria o AVC isquêmico, que corresponde a 80% de todos os casos do AVC? Seria uma obstrução de um vaso ou de uma artéria importante, É o entupimento desse vaso ou artéria importante, que está ligado aí a pessoas, é uma doença silenciosa, a gente tem que falar, mas que está ligado à questão de fatores ambientais modificáveis e não modificáveis. Então, a pessoa que ela é sedentária, a pessoa que ela está acima do peso, a pessoa que ela passou aí dos seus 60 anos, são populações que acabam tendo mais risco de desenvolvimento dessa doença. No caso do AVC hemorrágico, o que a gente pode falar? Que é uma doença mais relacionada à pressão arterial alta, mas também a traumatismos, alguma queda, você bater a cabeça em algum lugar. E o AVC hemorrágico está muito ligado à questão do rompimento de um vaso importante ali, que também gera aí mais ou menos os mesmos efeitos colaterais dessa doença. Bacana. E com essa importância da prevenção e também do entendimento da doença que a gente pensou nesses programas, já que é crescente o número de pessoas obesas, pessoas diabéticas, hipertensas, e esse grande público está muitas vezes suscetível a esse tipo de acometimento. Então, como que o exercício pode não só prevenir, como reabilitar? Gessé, o que você tem mais para nos ensinar, trazer de informação importante para que a gente possa, primeiro, prevenir esse acometimento? A gente sempre fala que o carro-chefe do nosso trabalho, não só do personal, mas também do fisioterapeuta, de todo mundo que trabalha com saúde, nutricionista, é a prevenção. O carro-chefe do nosso trabalho é a prevenção. Nós nos entendemos como profissionais que estamos na linha de frente da saúde. Então, o estímulo à atividade física, não só o exercício planejado, como é muito importante a questão do cardio, exercício de força, mas a gente fala também da questão da atividade física da vida diária, as escolhas saudáveis. Você, às vezes, escolher, em vez de pegar um carro para ir até o supermercado que fica próximo da sua casa, começar a fazer opções mais saudáveis, vestir um tênis, ir até lá. Então, a gente fala de toda uma mudança comportamental. Eu costumo falar que o carro-chefe do nosso trabalho é a prevenção, que consiste não só em prescrição de exercício de força, flexibilidade, cardiorrespiratório, mas também falando de mudança comportamental, estilo de vida, E o estilo de vida, claro, muitas vezes a gente ouve o pessoal falar, eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a me preocupar mais com a dieta, a alimentação. Então, claro, a gente puxando para o nosso lado, o exercício físico, a atividade física, ela é primordial para essa mudança de conceito de vida. E algumas recomendações, como o Gessé falou, a realizar atividade física. Atividade física, a gente fala, é qualquer atividade que imponha um gasto calórico e realize movimento. O exercício físico já é uma atividade planejada com fins de obtenção de resultados. Então, é óbvio que quando a gente vai para o exercício físico planejado e orientado, a gente está dando uma condição, que a gente fala de capacidade funcional e até de reserva para a vida, Então, a gente sabe que um processo de envelhecimento, junto com outros fatores já comentados, eles podem ser benéficos ou prejudiciais.
Então, essa orientação, realize atividade física, mas se oportunidades, se tiver condições, o exercício, treinamento planejado e orientado. E quais recomendações que a gente poderia realizar para essa questão da prevenção? Atividade física, como você falou, o exercício resistido, aeróbio, é interessante? É muito interessante. Tem um dado muito importante da Academia Brasileira de Neurologia, que diz que 90% dos AVCs podem ser evitados através da mudança do estilo de vida. Aí a gente fala de atividade física, mas também de exercício físico, né? De exercício de força, para melhorar a sua capacidade de locomoção, de força, sentar, levantar. Exercícios resistidos, exercícios de cardiorrespiratórios. Qual que é a função desses exercícios? Aumentar o calibre dos seus vasos e perfusão de sangue. Quando eu tenho uma atividade física no meu corpo, o meu risco de entupimento desses vasos, né, por a formação de placas de gordura, é muito menor. Então escolha uma atividade física, um exercício ali. De preferência, né, faça a escolha pelo treinamento de força e o treinamento cardiorrespiratório, para que você possa se beneficiar de tudo que o exercício tem de bom para evitar essa doença tão terrível aí, tão alarmante, né, aí no Brasil. Bacana. Então, só para a gente fechar em relação de algumas recomendações, né, o exercício, como a gente falou, o exercício aeróbio e o exercício de força. O indivíduo que tem força muscular, ao subir um lance de escada, ao levantar da cadeira ou fazer qualquer esforço que necessite maior intensidade, ele está menos suscetível a ter um aumento abrupto da pressão arterial, já que ele tem força para se deslocar, né? A atividade aeróbia vem com todos os benefícios cardiovasculares, vascular, a gente sabe que relacionada à questão do AVC, a saúde do endotélio, que a gente fala da parte interna das vasos sanguíneos como um todo, é extremamente importante para a prevenção. Então, aliar os dois, o que a gente chama de treinamento combinado, é uma das estratégias mais interessantes para a prevenção, e depois a gente vai discutir em relação à abordagem com o indivíduo que já sofreu o AVC, mas é uma combinação extremamente perfeita do treinamento. Então, se você já tem um histórico familiar ou se já foi acometido por alguma dessas patologias que a gente citou, obesidade, diabetes, hipertensão, a combinação dos dois sempre vai ser mais interessante do que elas isoladas até. Então, a gente tem inúmeros estudos mostrando isso em relação à melhora do quadro do diabético, do quadro do hipertenso. Então, você que só faz caminhada, né, muitas vezes uma intensidade moderada, a gente determina que essa intensidade baixa, né, a gente tem que utilizar intensidades moderadas, né, porque a intensidade baixa, aquele passeio, vai trazer benefício, assim como a atividade física, mas não preparar de fato o seu sistema cardiovascular, né, até no caso de acontecer um episódio. A gente sabe, de acordo com o último congresso que a gente foi, em 2016, que um dia de exercício você promove cardioproteção no coração, 2 a 3 dias maior ainda, ou seja, mesmo que você tenha um infarto, mesmo que você tenha um evento cardíaco, você vai ter uma sobrevida ou uma capacidade de recuperar mais do que o indivíduo que não faz nada. Então, é importante que a gente saiba que o exercício físico é uma das melhores estratégias para prevenção. E aí, tratamento, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí. Então, atenção aos fatores de risco. Diferença para homem acima de 94 centímetros, para mulher acima de 88 centímetros. O sedentarismo é um fator de risco extremamente importante, né? A pessoa que fuma, a pessoa que se alcooliza, a pessoa que ela está com um percentual de gordura acima do recomendado, né? Então são sinais de alerta para você começar a se prevenir, né, desse grande evento chamado acidente vascular cerebral. Bacana. E outra coisa que a gente não falou, o estresse, né? Quem que não é estressado hoje em dia? Cronômetro, estressa todo mundo, tudo. É um combo, né, que a gente chama, né? Maravilha, Gessé. Então, não perca o próximo programa, a gente vai abordar mais a fundo essa questão. E mexa-se, saia do sofá. Mexa-se.